Olá, vamos aprender sobre os múltiplos. Os múltiplos são, basicamente, escrever a tabuada do número. Então, quando a gente escreve a tabuada de um número, a gente determina os múltiplos desse número. Basicamente, eles servem para representar a tabuada de um número qualquer. Então, por exemplo, se eu for escrever os múltiplos de 2, aí eu vou escrever a tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim vai. 14, 16 e etc. Se você perceber, a gente está somando de um para o outro de 2 em 2. Então, quando eu vou escrever a tabuada do 2, eu só vou somar de 2 em 2. Se eu for escrever a tabuada do 3, eu vou somar de 3 em 3. Então, eu vou começar sempre pelo 0, 0, 3. Vou somando. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. E assim vai. É desse jeito que eu escrevo os múltiplos de um número. Quando eu vou escrever os divisores, eu tenho que usar os critérios de divisibilidade, certo? Para que serve isso? São as regras de divisibilidade. Todo número par divide por 2. Então, os pares, quem são os pares? Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, são todos pares. Eles dividem por 2. Então, o número 60, ele termina em 0. O 0 está nessa lista, então 60 é divisível por 2. O 4, por exemplo, o número 144, ele termina em 4. Então, ele é divisível por 2. Todos os números pais são divisíveis por 2. Certo? Números ímpares, como esse número aqui, 237, não é divisível por 2, porque ele é um número, não é um número par, ele é um número ímpar. Então, a gente tem aqui os ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 não dividem por 2, porque eles são ímpares. Por exemplo, 127, 131, todos eles termina. Aqui termina em 7, aqui termina em 1. Certo? Então, é assim que a gente vê a divisibilidade por 2. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores internos der um número que está na tabuadinha do 3. Então, por exemplo, se eu tiver esse número aqui, 35. Quando eu pego o 35, eu vou somar. 3 mais 5 dá 8. Pela tabuada do 3, a gente pode até escrever ela aqui. Escrever a tabuada do 3 aqui ao lado. Pela tabuada do 3, quando eu vou fazer a tabuada do 3, eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Vamos escrevendo aqui. Somando de 3 em 3. 12, 15, 18, 21, 24, 27 e o 30. Perceba que se eu somar os números e der algum desses aqui, o número é divisível por 3. Certo? Então, vamos lá. Se eu pegar um número 45, eu vou ter a soma dos algarismos. 4 mais 5 vai ser 9. 9 está aqui na tabuada do 3, então o número é divisível por 3. Esse número 45 é divisível por 3. Esse 35 não divide por 3, certo? Divisibilidade por 4 é quando o número termina em dois zeros ou quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. Por exemplo, os números que estão na tabuada do 4. Se a gente escrever a tabuada do 4, a gente vai observar que vai ser o mesmo princípio. Eu vou pegar aqui a tabuada do 4 e vou escrever para você. Eu escrevi aqui a tabuada do 4, todo número que termina em 4, 8, 12, 16, os dois últimos algarismos, no caso, né? Terminou em 16, em 20, em 12, 20, todos esses aqui, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40, qualquer número que terminar com esses números, ele é divisível por 4.
certo? Qualquer um. Por exemplo, o número 1516, ele é divisível por 4? Sim, porque ele termina em 16. O número 6.000, ele é divisível por 4? Sim, porque ele termina em 00. Tem que olhar onde termina. O número 3.828 é divisível por 4? Sim, porque eu tenho 28 na tabuada do 4 e ele termina em 28. Quando o número é divisível por 5, ele termina em 0 em 5. Então, todo número que termina em 0 em 5 divide por 5. 45, 60, 15, 30, certo? O número é divisível por 3 quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um número que divide por 3 e por 2 tem que ser um número par e deve ser divisível por 3. Por exemplo, 312. Vamos ver se ele divide por 6. Ele é par. Por que ele é par? Porque ele termina em 2. E para eu ver que ele é divisível por 3 ou não, a gente vai pegar os algarismos e vai somar. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Tem 6 na tabuada do 3? Tem. Então, esse número é divisível por 3. Por quê? Porque ele divide por 2, por ser par, e ele divide por 3 também. O número é divisível por 8 quando ele termina em 3 zeros, ou quando os 3 últimos algarismos da direita forem divisíveis por 8, ou seja, estiverem na tabuada do 8. Basicamente é quando o número estiver na tabuada do 8, certo? O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos absolutos dele for divisível por 9. É um número que está na tabuada do 9. Por exemplo, esse número, 2.871. Quando eu somo os algarismos, 10, 2 mais 8 é 10, 10 mais 7 é 17, 17 mais 1 dá 18. Tem 18 na tabuada do 9? Se a gente observar a tabuada do 9, vou colocar ela aqui para você. Se a gente observar na tabuada do 9, a gente tem aqui ó, o 18 como resposta. Então esse número é divisível por 9. Se eu pegar qualquer outro número, 4.620, e somar, ó, vamos somar. 4 mais 6, mais 2, mais 0. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 2 dá 12. Tem algum 12 aqui? Não. Então, esse número aqui não divide por 9. E o número ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. Qualquer número terminado em 0 é divisível por 10, certo?